Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Amém? Estenda sua mão para cá, vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Manuel e sua família. Pai, obrigado, Senhor, pela vida deles. Te louvamos porque são pessoas que para nós nos inspiram, porque vemos o caminhar, o agir, o se portar como família do Senhor na terra. Abençoamos também a vida do Natan, Senhor, que ficou lá em Quatro Barras. A igreja que é tua e que o Senhor entregou na mão deles como administradores. Deus, que continue sempre nesse entendimento da verdade, do reino de Deus. Assim nós te agradecemos pela vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Abel pode ficar aqui também, já na frente. Eu gostaria, a paz do Senhor, irmãos. Antes da gente começarmos a pregar, eu gostaria que te alertar sobre algo muito importante da igreja, é que todos vocês, o Ministério de Intercessão, de Oração da igreja, precisa estar ligado, e todos vocês, como igreja, precisam orar pelos seus pastores. Você não sabe da urgência que tem isso, amém? Gostaria que a Priscila e o Israel viessem aqui na frente. A Isabel está na escola bíblica, né? Mas deixa ela lá. Eu gostaria que o pastor Itamar e a pastora Vitória pudesse vir aqui também para frente, nós orarmos por eles. Eu quero que você, como igreja, irmãos, não somente nesse momento agora que nós vamos fazer, mas que você levasse diante de Deus um compromisso de você orar pelos seus pastores. A palavra de Deus diz que há um foco de Satanás e seus demônios, é destruir pastores, destruir família sacerdotal. E nós sabemos que quando a igreja ela está unida com o propósito de Deus, com o desejo de Deus, orando, será uma cobertura, será um muro de proteção para a vida dos seus pastores. Então eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa hora, em nome de Jesus. Gostaria que o casal e a família ficassem aqui de joelho, e o Itamar e a Socorro como pais dessa família, pudesse estar orando conosco em nome de Jesus. Vocês fiquem de joelho também. Queridos, diante de Deus, eu sinto no meu coração assim, esse temor do Senhor, que você leve a sério isso. Sabe, irmãos, quando nós que somos cristãos, temos o costume de orar de manhã cedo, oramos ao meio-dia, oramos à tarde, oramos à noite. Toda vez que vocês forem orar pelos seus alimentos, lembre-se de orar e abençoar essa família. Você estando na rua, nos seus trabalhos, aonde quer que você esteja, lembre-se deles, declare palavra de bênção, pois há uma necessidade extraordinária de orar por eles. Amém, Pai? Nós oramos por essa família no nome de Jesus Cristo, Senhor. É um privilégio para o pastor Itamar, meu Deus, e a pastora Vitória, ó Deus, de ver os seus filhos rendidos aos teus pés, pastoreando, ó Deus, uma casa paterna, uma casa onde a tua graça, a tua presença é manifestada, ó Deus, e por ele nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Deus, e liberamos sobre a igreja a necessidade e a urgência, meu Pai, que eles têm de estar orando e intercedendo pelos seus pastores. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, liberando sobre eles a tua graça, a tua presença, a direção do Senhor. Nós declaramos que não há nenhum muro entre eles e o Senhor. Nós declaramos que não há nenhuma separação entre eles e o Senhor, e que tudo que essa igreja, Deus, venha receber, venha, Senhor, ser falado no coração dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nós brindamos essa família com o sangue precioso de Jesus Cristo, e nós declaramos que Satanás e seus demônios não terão poder, não terão autoridade, nem legalidade sobre a vida do Abel, sobre a vida da Priscila, sobre a vida do Israel, sobre a vida da Isabel. Nós declaramos essa família brindada e protegida pelos anjos poderosos de Deus. Guarda eles da maldição dessa geração, guarda eles, ó Deus, dos costumes desse século, guarda eles, ó Deus, que eles não se conformem, a sua mente não seja de acordo com o sistema deste mundo, mas eles vivam inconformados, em santidade, buscando a tua face e a tua presença. Por eles nós oramos e os abençoamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém. Dê uma salva de palmas pela vida dos seus pastores. Amém. Glórias a Deus. Ame os seus pastores, honre eles.
Abençoe a vida deles, amém? Pastora Márcia vai dar uma saudação para a igreja. Glórias a Deus. Pode tomar os seus lugares. Louvado seja o nome de Jesus. Bom dia. Opa! Bom dia a todos. Você está alegre? Amém? Eu quero te convidar a estar alegre. Esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Nós estamos muito felizes com o que Deus está fazendo em nós. Amém? Em 4 Barras. Aqui na sua igreja, Deus segue trabalhando de uma forma extraordinária na sua igreja. Amém? Eu quero te convidar a estar com o coração aberto, muito aberto, para que Ele trabalhe em você. Amém? Às vezes nós nos preocupamos que Deus trabalhe no nosso cônjuge, que Deus trabalhe nos nossos filhos, que Deus trabalhe nos nossos vizinhos, trabalhe nas pessoas que nós amamos, mas o foco de Deus é você. Deus quer trabalhar em você. Aquele que começou a boa obra em mim, em você, quer completá-la até a vinda do Senhor. E o Senhor só poderá trabalhar nos seus se primeiramente Ele trabalhar em você. Eu tenho sido muito impactada por uma palavra do Atmani, que ele diz assim, que consagrar-se a Deus é permitir que Deus trabalhe em você. Porque se Ele não trabalhar em você, você não poderá trabalhar para Ele. Que tremendo, amém? Consagrar-se a Deus é permitir que Deus trabalhe em você. Porque se Ele não trabalhar em você, você não poderá trabalhar para Ele. Amém? Abra seu coração nesse tempo. Eu creio que nós estamos entrando em um novo tempo, onde Deus trabalhará de forma profunda em mim. Amém? Em você, de maneira individual. Deus vai transformar coisas muito profundas em nós, dentro de nós, para que o brilho do Senhor, a luz, o sal, possa fazer a diferença nesse tempo de trevas. Amém? O final dos tempos será marcado por densas trevas, mas por abundante luz também, que vai sair da onde de nós. Deixe Deus trabalhar em você. Amém? Um bom dia. Glória a Deus. Obrigado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 3, e no versículo 2. Amém? Mateus capítulo 3, e no versículo 2. Gostaria de convidar você de novo a ficar de pé. Amém? Para nós lermos esse trecho dessa gloriosa palavra. Mateus capítulo 3, e no versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Curva a sua cabeça comigo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agradecido nesta manhã, Senhor. Nesta manhã que o Senhor marcou esse encontro, ó Deus, contigo. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque nós fomos atraídos para esse lugar, ó Deus. Tem pessoas dessa cidade que são, ó Deus, conterrâneo, nascido nessa cidade. Tem pessoas, ó Deus, que veio de vários quilômetros longe, ó Deus, dessa cidade. Mas fomos atraídos por causa de uma coisa, de um propósito: a tua presença, a tua voz e a tua direção. Ó Deus, nós queremos orar nessa hora com o coração aquebrantado diante do Senhor, reconhecendo a tua grandeza, a tua imensa bondade e a tua misericórdia de ter atraído a cada um de nós para esse lugar. E nós pedimos, ó Deus, abre, ó Deus, nesta manhã os nossos entendimentos, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para ouvir a tua voz e conhecer mais do Senhor. Queremos ser guiados pelos teus olhos, Senhor, pela tua doce voz em nossas vidas. E nós já repreendemos a todo espírito maligno do inferno que veio para trazer distração para esse lugar. Todo espírito maligno do inferno que veio para trazer contrariedade à sua palavra,
seja repreendido nessa hora, e nós declaramos que a única voz que falará ao nosso espírito, ao nosso coração, é a palavra de Deus, e por isso nós te damos louvor e te agradecemos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Pode tomar os seus lugares. Glórias a Deus, querido. Agradecemos a Deus nesta manhã de todo o nosso coração pelo privilégio de estar junto com a igreja que se reúne nesse lugar. Estamos aí junto com o pastor Abel, a Priscila e a sua família preciosa desde da sexta-feira à tarde. Nós sentimos como urgência do Senhor de estar com eles, né? E já temos uma longa data de estarmos com essa família preciosa. O pastor Itamar e a pastora Vitória esteve conosco no final de semana, amém? E foi maravilhoso, só não levou a vozinha dessa vez, né? Mas é maravilhoso, são pessoas que nós amamos de todo o nosso coração, que temos uma aliança, que somos coração aberto, de conhecimento uns com os outros, dividir vitórias e lutas, né? Pastor Álvaro, que está nos assistindo, já mandou mensagem ontem, né? Hoje vou estar assistindo vocês de manhã cedo. E glória a Deus por essa igreja tão preciosa, grande parte dos irmãos que nós já conhecemos, e temos a alegria do Senhor de reencontrá-los, amém? Louvado seja Deus por isso, querido. E nesta manhã o Senhor me trouxe um peso, nesta manhã da sua palavra, e essa palavra, eu gostaria que você estivesse com o teu coração completamente aberto para ouvir, amém? Porque é Deus que escolhe, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e essa palavra não é para trazer constrangimento ao teu coração, mas para trazer um alinhamento para a sua vida. Amém? Eu já sinto um peso muito forte por essa palavra. Eu não quero me desculpar com ninguém, porque é Deus que é dono de todas as coisas. Mas essa palavra, ela começa muito dura, né? Você conhece todos os conhecedores da palavra de Deus, conhece muito bem essa palavra, e João foi um dos profetas do Antigo Testamento, e o profeta ele já foi conhecido desde o Antigo Testamento de uma forma muito bruta, muito grossa, né, muito forte, uma forma muito firme de se trazer, de trazer confronto para o povo de Deus. E João, ele foi o último dos profetas, não é? Todos nós conhecemos, ele foi o último dos profetas, e a Bíblia diz que ele veio com esse intuito, ele foi planejado na eternidade, foi trazido para a sua geração com esse intuito de anunciar a vinda do Filho de Deus, né? E o próprio Jesus disse o seguinte, que João Batista foi o maior de todos os profetas, nascido de mulheres, dos profetas nascidos de mulheres, ninguém foi maior do que João Batista. E nós conhecemos e sabemos porque Jesus falou isso, porque todos os profetas do Antigo Testamento falavam de um Cristo que havia de vir. E João foi o grande privilegiado que os seus olhos viram a encarnação do Filho de Deus, trazendo redenção e salvação sobre a face da terra. E João trouxe essa palavra forte, e João trouxe essa palavra de arrependimento. E é interessante que em Mateus 4,17, a Bíblia diz também logo aqui no próximo capítulo, a palavra de Deus diz que Jesus também começou da mesma forma de João Batista. Jesus, ele começou o seu ministério. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, que fique bem entendido nos nossos corações. Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo, ele foi provado por todas as situações ali que ele passou, jejuando, orando ao Pai. Mas a Bíblia diz que ele saiu no poder do Espírito para fazer curas, milagres e pregar o Evangelho da redenção, da salvação de Israel e de todas as nações da terra. Jesus começa também com essa mesma mensagem: arrependam-se, porque é chegado sobre vós o reino de Deus. E é interessante, irmão, que quando você ouve essa mensagem, e quando nós ouvimos essa mensagem, nós sabemos que essa é uma das mensagens mais importantes, a mensagem mais importante de toda a Bíblia Sagrada, seria essa: o arrependimento, arrependa-se. Mas também temos uma mensagem que muitas vezes em nossa cabeça, o pastor Itamar, né, que já há mais tempo conhece a Deus e serve ao Senhor como pastor na igreja de Jesus, ele conhece mais do que nós essa história, e nós vemos, irmãos, que muitas vezes a gente acha que essa mensagem de arrependimento é uma mensagem trazida
para esse mundo iníquo, para esse mundo perdido, para esse mundo que está enfermo. Nós achamos que essa mensagem é uma mensagem para o mundo, é uma mensagem para as pessoas que estão lá, quem sabe o macumbeiro, o feiticeiro, os homens que os assassinam, os estupradores. Mas por incrível que pareça, irmão, quando você enxerga a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus está, nós vemos que essa mensagem não é uma mensagem para o mundo. A mensagem para o mundo, irmão, a mensagem para o mundo, e muitas vezes, muito crente, ele se enche desse orgulho de ser cristão, de conhecer a Deus, e sai aí com o dedo na cara, às vezes, como eu já vi muitas vezes, em praças públicas, às vezes em terminais, e às vezes em rodoviária, das pessoas dizendo, arrependa-se do seu pecado, e arrependa disso, e arrependa daquilo outro, porque o Senhor está voltando. É uma verdade, sim e não ao mesmo tempo, porque a mensagem principal que salva o pecador não é a mensagem de confrontamento. A mensagem que salva o pecador é a mensagem que Jesus ama você. E essa é uma mensagem principal que nós precisamos entender, irmão. E muitas vezes nós, com nossos pensamentos evangélicos, nosso pensamento de cristão, nosso pensamento de crente, nós achamos que Deus odeia aquelas pessoas que estão lá servindo ao diabo. E nós ficamos perplexos quando nós entendemos que Deus ama todos os pecadores e não interessa a lama do pecado onde ele está. Sabe, falando nisso, eu me lembro do exemplo de um rapaz que nós ajudamos ele. Ele é filho de uma família muito rica, de uma cidade próxima de Quatro Barras. A família dele tem muita propriedade, muita riqueza. O pai dele foi um dos fundadores da cidade vizinha nossa, lá que é Pinhais. E esse rapaz, entrou uma maldição na família dele, que tem 3 da sua família, acho que 2 da sua família, que se tornaram moradores de rua. E esse rapaz, ele se tornou um morador de rua, um mendigo, por causa da raiva e do ódio que ele ficou de Deus. Porque o seu pai, ele ficou enfermo e ficou algum tempo em cima de uma cama, e muitos iam crentes na casa daquele senhor, dizendo para ele, não, Jesus vai te curar, que Jesus, essa não é para a morte, é para a vida, e diziam muitas profecias, e sinto muito, mas eram profecias da carne. E as pessoas profetizavam sobre aquele homem, dizendo que queria se levantar, que não sei o quê, que era só um período de tempo. E aquele homem foi ficando mais ruim, até que morreu. E esse rapaz falou assim, que Deus é esse que mata meu pai, porque sempre a culpa é essa, né? Mata meu pai e estraga uma família toda, e agora estou sem pai, estou sem direção. E esse homem era um homem muito forte na casa, que administrava todos os bens, que criou um patrimônio grande para a família. E esse rapaz fica tão irado com Deus, que ele vai para o mundo, ele vai para a rua, morar literalmente na rua. Ele morou vários anos dentro de uma manilha, em um terreno abandonado num canto de Curitiba, morava dentro de uma manilha, gente. E esse rapaz, ele disse que ele saía, quando ele passava 2 dias, ele ficou seco, ele ficou horrível, as unhas grandes, cheio de terra, as unhas dos pés, ele ficou em um estado assim lastimável. E quando esse homem, ele estava com muita fome, ele saía de noite para procurar comida, e ele disse que por muitas vezes ele chegava nos lixos daqueles prédios, e ele dizia o seguinte assim, dizia assim, olha Deus, ele falava assim para Deus, ele com raiva de Deus, ele dizia assim, olha Deus, é o seguinte, eu vou procurar comida do lixo, e vou comer do lixo, mas eu não como da tua mão, afrontando Deus. E ele disse, irmãos, que era impressionante, quando ele chegava nos lixos, ele encontrava lanche do McDonald's, sem ser tocado. Ele achava que às vezes ele pensava durante o dia a fome de comer tal lanche do McDonald's, que simplesmente ele pegava aquele lixo assim e dizia assim, olha Deus, eu vou pegar do lixo, mas eu não vou pegar da sua mão. E quando ele pegava aquele lanche ali, ele sabia que no fundo do coração dele, ele sabia assim, que Deus dizia o seguinte assim, é eu que coloquei aí para você pegar. Você já imaginou o amor de Deus, gente? Ele dizia, eu vou pegar do lixo para não pegar da tua mão, mas quando ele pegava assim que ele ia comer, ele sentia no espírito dele assim, esse lanche está aí, porque eu coloquei para você. E Deus constrangeu esse rapaz de uma forma tão grande. Eu me lembro que das noites que os irmãos foram fazer evangelismo na rua, trouxeram ele.
E nós estávamos num evento da nossa chácara, era um evento com almoço, com Santa Ceia, e ele ficava bem assim, ó. Ele fazia questão de mostrar para mim que ele não estava nem aí para a palavra que eu estava pregando. E ficou aí no final daquela reunião, e ele me chamou a atenção pelo desprezo que ele tinha pela palavra. Mas você sabe aquela coisa, quando você está alinhado com Deus, você está muito além do sentimento humano. E terminou, e ele tinha vindo, acho que uns 4, 5 rapazes daquele evangelismo que tinha desejo de se recuperar. E eu fui falar com ele, ele muito mal me respondia, sabe? E eu fui conhecendo a história desse rapaz. E esse rapaz hoje, ele não está ainda 100% como Deus quer que ele esteja. Claro, precisa caminhar um pouco, mas hoje ele é um menino apaixonado por Jesus. Então nós vemos, irmão, que a mensagem para o mundo, perceba isso, a mensagem para o mundo, a mensagem para o pecador, a mensagem para o miserável, a mensagem para o assassino, a mensagem para o macumbeiro, a mensagem para quem está longe de Jesus, é Jesus te ama. Sabe aquela coisa de uma criança que diz assim, eu não sou mais teu amigo, eu não sou mais teu filho. Eu me lembro do Natan, bem pequenininho, que um dia eu briguei com ele por alguma situação, ele disse assim, eu não sou mais teu filho, agora eu sou filho do tio Leleu. Sabe? Aquela coisa de uma criança, nós rimos disso, que o irmão Irineu é o meu irmão mais velho, que ele gostava bastante, eu sou filho do irmão Leleu agora. Eu digo, tá bom então, você vai morar com o tio Leleu agora, e logo já muda de ideia, e é teu filho de novo, né? É a mesma situação que nós vemos uma criança falando uma bobeira, é a mesma coisa que Deus vê nós se afastando dele. Ele continua com o seu amor lá no mundo, irmãos, uma das pessoas que mais me proibiram, e mais me afastaram de Jesus, não foi os pagãos, foi os próprios crentes. Porque os crentes daquela região, da onde eu morava, ele olhava para nós e dizia o seguinte assim, vocês vão para o inferno, porque vocês rezam terço. Vocês vão para o inferno porque vocês dançam baile. Vocês vão para o inferno porque vocês vão fazer a novena. E vocês vão para o inferno porque vocês não adoram a imagem. Eles tinham razão em tudo aquilo que eles falavam. Só que ninguém dizia para nós, existe uma esperança para você, abandone essa vida e venha para Jesus. Ele só nos dava um decreto de morte, de inferno, que não tinha mais jeito para nós, pastor. Ele dizia, não, porque vocês adoram a imagem, porque vocês vão para a Aparecida do Norte, porque vocês rezam terço, porque vocês são devotos do Padrinho Cisso, e por ali é da Aparecida, aí não nos davam oportunidade de salvação. E ali que nós, os cristãos, nos enganamos, irmão. E por incrível que pareça, irmão, essa mensagem de arrependa-se, Jesus, ele não pregou para a prostituta, Jesus não pregou para o cobrador de impostos somente, que estava, embora que caberia um cobrador de impostos também, porque também era judeu, mas essa mensagem era para o povo judeu, essa mensagem era para o povo escolhido do Senhor, para o povo que tinha como se fosse uma missão, cuidar da lei de Deus. Essa mensagem foi pregada, irmão, para os crentes daquele tempo, dos evangélicos daquele tempo. Ele foi pregado essa mensagem para aquelas pessoas que eram responsáveis pelo templo de Jerusalém, que os sacerdotes, que os levitas, que os saduceus, eles eram responsáveis de cuidar do templo de Jerusalém, até que Jesus chegasse, era para dizer, seja bem-vindo, filho de Deus, entre, tome lugar aqui no templo, é o seu lugar, eu guardei essa casa para você. Mas a própria casa, que se dizia guardiã da lei, era a casa que botou Jesus de porta para fora e fechou a porta. A própria casa que era preparada para receber o Filho de Deus, que era para ser o templo, da onde mostrasse a salvação de Deus, foi a casa que levou Jesus à acusação, à condenação e à morte. Então Jesus, ele diz o seguinte, ele começa a pregar para o seu povo, arrependa-se. Arrependa-se. E a mensagem, irmão, que nós podemos entender, que em João, capítulo 1, no versículo 11, a palavra do Senhor diz, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, Deus lhe deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Querido, muitas vezes o Senhor fala conosco, e nós achamos que não, que nós já somos bons o suficiente para aquela mensagem.
Nós precisamos, irmão, voltarmos o nosso coração para Deus e ouvir a palavra do Senhor e entrar, irmão, nós mesmos com um confronto com a nossa vida, com o nosso pecado. Irmão, esse amor de Deus, ele é um amor tão grande, tão poderoso, que ele nos dá a oportunidade de dia após dia de arrependimento. Querido, eu sinto muito falar para vocês, mas infelizmente a realidade é que grande maioria de pessoas que quanto mais tempo é cristão, mais tempo é crente, não vou generalizar, pelo amor de Deus, mas grande parte de pessoas que se converteram há 30, há 40, há 50 anos, está mais longe de Jesus do que uma pessoa que começa hoje. Existe uma desgraça de um costume, de um provérbio evangélico, que diz, esse é o fogo do primeiro amor, ele passa. Isso é o diabo falando, gente. O fogo do primeiro amor, esse fogo passa. De repente a pessoa, irmão, o fogo do primeiro amor, ele nunca pode se apagar no nosso coração. A Bíblia diz que o fogo, ele arderá continuamente no altar e não se apagará, irmão. Quantas pessoas, como eu disse, começa com fogo, pregando a palavra de Deus, orando, acordando na madrugada, ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra de Deus, seguindo o Senhor, mas no decorrer do tempo, ele vai se afastando de Deus, vai se conformando de novo com o mundo, vai voltando de novo para velhas práticas, vai voltando de novo, irmão, para os velhos costumes. Querido, muitas pessoas estão tão perto da salvação, estão perto do Salvador, mas está tão longe da salvação. Perceba-se Judas, irmão. Judas comia, dormia, acordava e caminhava o dia inteiro com Jesus. E o miserável foi um dos primeiros que entregou Jesus à morte, à condenação. Não significa que, como diz o ditado, não significa que você dorme numa garagem, que você é um carro. Não significa muita coisa de pessoas que às vezes frequentam nossos cultos nos domingos, que tem um título de cristão, mas a sua vida está longe de Jesus, longe do Senhor, longe da vida eterna. E isso é muito sério, irmão. A palavra do Senhor diz que há de um dia nós chegarmos todos diante dele, e ele vai dizer assim, vinde bendito do meu Pai, recebe como herança o reino que foi preparado pelo meu Pai antes da fundação do mundo. Sabe, irmão? Aí os crentes vão entrar alegres, salmodiando, cantando a Jesus, mas ele vai dizer para os outros, diz, afasta-te de mim, para o fogo eterno, que está preparado também para Satanás e seu demônio, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Está entendendo? E a Bíblia diz que aqueles condenados irão dizer, Senhor, mas eu expulsei demônio no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz milagre no teu nome. Sabe o que Jesus vai dizer? Afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Vocês que amam e praticam a iniquidade. Querido, e nós precisamos, como igreja do Senhor, como eu disse para você, eu gostaria de estar pregando nesta manhã uma mensagem de vitória, e que a bênção de Deus vai chegar antes da meia-noite para a sua vida. Isso é tudo verdade, eu não preciso falar com você que você vai ouvir da voz de Deus. Mas nessa manhã, eu quero que você entenda, irmão, que nós como igreja do Senhor, a igreja de Jesus, irmão, eu não sei se você percebe, mas todos os sinais da vinda de Cristo estão às portas, irmão. Todos os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo, já se cumpriram, irmão. Só está faltando o Senhor vir para buscar a sua igreja, mas Ele não vai levar qualquer um de qualquer forma, meu santo. A Bíblia diz que o Senhor virá buscar uma igreja santa, sem mácula e sem ruga, irmão. E nós como igreja do Senhor, como que nós temos vivido? Não é como eu me comporto na igreja, irmão, é como eu me comporto no meu dia a dia, a começar na minha família, na minha casa. Como é o tratamento do marido com a sua esposa? Qual é o tratamento da esposa para com o seu marido? Tem muitas famílias que acabou-se o respeito, acabou-se o amor. Sabe, infelizmente eu já vi
de nós, numa reunião, o pastor dizia assim: levante-se e abraça a pessoa que está do seu lado, e a pessoa automaticamente, em vez de abraçar a sua esposa, ele vai abraçar alguém que ele não conhece, porque ele está de mal com a sua própria esposa, a esposa está de mal com o seu próprio marido. Quantos filhos estão dentro de casa, ouvindo palavras de maldição dos seus pais, gente do céu, e crente, irmão, crentes. Infelizmente, logo quando a gente casamos, nós morávamos do lado de uma família de crente, infelizmente, de crente, que a mulher dizia: seu desgraçado, para os seus netos, que morava com ela: seu desgraçado, vocês vão comer comida do lixo misturado com papel higiênico. A infeliz da crente gritava assim para os seus netos, irmão: vocês vão comer do lixo, porque vocês são não sei o quê, e amaldiçoava diariamente os seus netos. Sabe como que os netos terminaram a vida deles? Já faz mais de 20 anos, morto dentro de uma prisão aqui em Santa Catarina. Se tornou-se um ladrão, se tornou-se um homem mau, caiu na prisão e morreu dentro da prisão. E a menina vive uma vida louca, longe de Deus, longe dos princípios do Senhor, filhos e netos de crente, porque a própria avó, a própria mãe o amaldiçoava. E nós, infelizmente, vemos, irmão, cristão vivendo dessa forma. Espero em nome de Jesus que eu não esteja pregando para você que vive nessa prática, mas se é carapuça te servir, irmão, é só mudar de vida. É o que Deus está querendo nesta manhã, é que você se arrependa, é que nós nos arrependamos, irmão. Meu Deus do céu, pastor Itamar já imaginou você viver uma vida mais ou menos para meia lá, meia cá, e você chegar naquele grande dia e você ver todo o reino e você não poder entrar nele? Você ouvir a voz do seu mestre: afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Nós precisamos cuidar das nossas vidas, irmão. Queridos, vejam aqui, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, abra aí comigo, 2 Timóteo capítulo 3. É apavorante esse versículo para mim. 2 Timóteo 3:1. Diz assim, mas você precisa saber disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E aí o perigo é esse, pastor. Esse, pastor Abel, esse que é a dor do meu coração, porque você nunca julgaria que estaria falando isso para os crentes, irmão. Escuta que loucura, gente. Isso para mim é loucura. Eu, na minha cabeça, não consigo entender que esse versículo aqui não está falando do mundo, está falando da igreja, irmão. Não está falando do mundo. Pastor, você está louco? Eu acho que eu estou mesmo. Gente, não está falando, porque continua. Aí você pode parar. Aí continua no versículo 5, diz assim, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe desses também. Tendo aparência de crente, tendo aparência de pessoas piedosas, mas nega a fé. Querido, você perceba, irmão, o quão perigoso é isso, irmão. A Bíblia diz que no tempo dos fins, não significa graças a Deus, tanto que a Bíblia diz que no princípio dos fins, o amor de muitos se esfriará, o amor de muitos, não de todos. Sempre haverá um remanescente. Querido, Jesus disse: esforça por entrar pela porta estreita, porque apertada é a porta, estreita é o caminho que conduz à vida. E o que me assusta mais ainda, sabe o que, pastor Bel? Que diz: esforça-te, porque muitos tentarão e não conseguirão, irmão. Jesus diz: esforça-te, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Querido, você já viu quando o show gospel que existe no Brasil? É milhares de pessoas, irmão.
É milhões de pessoas, irmãos. É muita gente crente. No Brasil é muito crente, irmão. Mas pouco cristão genuíno, pelo amor de Deus. No show gospel é aquela loucura e é crente para todo quanto é lado, pulando e dançando. Mas a vida prática, cadê a vida prática? Querido, quantos de nós, no meio do povo de Deus, nós achamos que simplesmente o pecado dos dias de hoje, que os crentes abominam, é aquele pecado que todo mundo está vendo. É o homossexualismo, essa luta hoje do homossexualismo contra a igreja, da igreja contra o homossexualismo. Mas não é só o homossexualismo que é o pecado, irmão. A mentira. E quanto dos crentes ainda continua mentindo, irmão? Quantas mulheres continuam mentindo para o marido? Quando pega o cartão de crédito, comprando coisa escondido. Quantos maridos mentindo para a esposa, dizendo que vai num lugar e vai no outro? Quantas mentirinhas os jovens contam um para o outro? Quantas mentiras para livrar o seu próprio pelo? Porque a mentira, ela é como se fosse uma forma de se resguardar. Não é uma mentira, eu vou fazer mal para fulano, eu vou mentir para ele se lascar, não. É para guardar a minha própria vida. Aquela coisa que começa quando criança. Se eu quebrar um copo, e se eu esconder o copo, e se meu pai não descobriu quem quebrou o copo, eu não vou ser corrigido. E ali eu aprendo que a mentira, ela me protege. Você está entendendo? E a mentira é como se fosse algo de proteção. Irmão, quantas mentiras nós temos falado como povo de Deus no nosso dia a dia? Vamos em tal lugar? Vamos. Mas ele sabe que ele não vai. Faz compromissos e ele sabe que ele não vai honrar aquele compromisso, mas ele mente dizendo que ele vai honrar. Quantas mentiras, irmão, nós poderíamos enumerar nessa manhã? Quantas mentiras pequenas, coisinhas simples do nosso dia a dia. Quantas manipulação para pessoas fazerem aquilo que eu quero, que sejam feitos da forma que eu quero, e eu manipulo toda uma situação, que é a mesma coisa da mentira. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos sair. Quantos enganos, irmão, no meio do povo de Deus? Querido, nós precisamos entender, irmão, e é apavorante, o número de divórcio dentro das igrejas evangélicas está igual ao mundo, irmão. As pessoas casam, chama as pessoas que eles mais amam, as pessoas mais chegadas, chamam os seus pastores, celebram uma festa de casamento, e dentro de poucos dias o amor acabou, porque não sei o quê. E as pessoas vão embora, e infelizmente assim, se largasse da família, me perdoe, pastor Abel, e os pastores dessa casa, da minha franqueza, se a pessoa largasse e fosse para o mundo, é o mundo que está querendo, mas quer casar de novo, arrumar outra mulher, arrumar outro marido, trazer às vezes para a mesma congregação, e continuar sendo obreiro. Quantos pastores nós temos na nossa sociedade escrevendo um livro sobre casamento, ele de 2ª, 3ª e 4ª aliança? Gente, o negócio está feio, irmãos. O negócio está feio. Sabe, irmão, cada caso de separação é um caso, sim, os pastores sabem muito bem disso, mas as coisas estão muito fútil, irmão. As coisas estão assim. Eles prometem até que a morte os separe, mas a morte do quê? As pessoas estão muito volúvel em suas palavras, não tem poder da palavra. Um dia eu vi um pregador dizendo que se um homem ele perde a sua palavra, ele mais nada tem, e é uma verdade. E as pessoas dizem coisas e depois já diz o que ele falou e continua a vida. Irmão, o grande número de pornografia, misericórdia, irmãos, no meio do povo de Deus.
O grande número de jovens, de homens casados, que não têm vida com a sua esposa, mas vive escondido atrás de uma pornografia. É absurdo o número. E por incrível que pareça, foi feito um estudo que não é mais somente os homens, mas grande número de mulheres das crentes estão nas suas casas com seus tablets, com seus celulares, com a sua televisão em pornografia. A linguagem dos crentes. Eu não estou dizendo que nós temos que ter uma linguagem, glória a Deus, aleluia, não sei o que, nos nossos trabalhos seculares, não. Mas nós temos que ter uma palavra decente. Eu conheço cristão, sabe, que a linguagem do mundo é a mesma linguagem. Você está entendendo? Ele fala os palavrão que o mundo fala da mesma forma, irmão. Não mudou a sua linguagem. E nós, como filhos de Deus, como nós estamos vivendo? Homens, mulheres, que já não, e não é pessoas que estão na luta contra a pornografia, estão acostumados na pornografia. Você sabia que foi feita uma experiência? Se pegasse um sapo e colocar ele dentro de uma panela de água quente, ele vai pular e sair da panela de água quente. Mas se você colocar um sapo dentro de uma água ambiente, em uma panela, e ligar o fogo bem devagarzinho, o sapo não vai pular, e ele vai ser cozido, e não vai ter nenhuma resistência, porque ele se acostuma com o ambiente ali. E nós, os filhos de Deus, irmão, como nós estamos vivendo? O namoro dos nossos jovens é namoro para se guardar, para se proteger. O mundo já entrou de uma certa forma dentro de certas denominações, irmão, de lugares sagrados, que os namoros do mundo é a mesma coisa dos namoros das igrejas. E eu glorifico a Deus, porque eu estou dizendo isso para crente. Quem estava no mundo, está no mundo mesmo, estava na lama para se melar. Eu glorifico a Deus que, quando eu conheci a minha esposa, já servia a Deus, nós não nos tocamos, nós não nos beijamos, até o dia do nosso casamento. O meu primeiro beijo na Márcia foi junto, está gravado. Depois que o pastor disse, está declarado marido e mulher, nós nos beijamos. Mas poucas pessoas querem carregar esse peso, ou pagar esse preço. Está vivendo uma vida louca, irmão. Nós, como igreja de Cristo, pastor Abel, nós precisamos entender, irmão, que o reino do céu é chegado sobre a igreja de Jesus. Irmão, espero em Deus e não torço, jamais, para que o que está sinalizando sobre a nossa nação venha se cumprir, o comunismo. Eu não sei até quanto tempo, se Jesus não volta logo, nós teremos templos, igrejas abertas no Brasil. Eu não sei, só Deus sabe. Mas eu pergunto para você hoje, responda para você e para o Espírito Santo de Deus ali, se nós não tivermos mais o lugar de você congregar, quanto tempo ainda você se aguenta como cristão? Quanto tempo ainda você continua? Quanto tempo, se as Bíblias forem proibidas, e escondida, e tomada, e queimada, quantos versículos da palavra de Deus tem no seu coração guardado? Nós, como igreja do Senhor, irmão, nós precisamos voltar urgentemente, irmão, urgentemente. O número, para apavorar, o número de adultério, dentro das igrejas evangélicas, está quase igualando com o número de adultério do mundo. E nós precisamos, pelo amor de Deus, voltarmos o nosso coração para o arrependimento. E você sabia que o arrependimento, irmão, ela não é algo proveniente do homem. O arrependimento, segundo Romanos no capítulo 2 e no versículo 4, diz que Deus é longânimo em misericórdia. Ele é tão longânimo e tão misericordioso que Ele vai dando tempo com a sua paciência, nos levando para o arrependimento. Então, por isso que o arrependimento
Por isso o arrependa-se não é para o mundo, é para nós como igreja. Irmão, as pessoas dizem, nós temos até o costume, é bom para fulano de tal aprender. É bom para fulano de tal, ele apanha, ele aprende. Mas muitas vezes, muitas pessoas apanham e continuam apanhando e não aprende. Irmão, quantas pessoas, irmão, estão presas hoje e vão sair pior da prisão do que quando entraram lá dentro. Estão irados, estão bravos com a sociedade, com a polícia, bravos com o mundo. E estão sofrendo, irmão, porque as pessoas dizem, não, tem muitos que querem vida boa. Irmão, são poucos aqueles. Tem uns loucos por aí que querem realmente ser preso e vai arrumar confusão para ser preso porque quer só dormir. Mas, irmão, a grande maioria não está feliz lá dentro, irmão. Quem é louco ficar num lugarzinho fechado, com 30, 40, 50, 100 pessoas ali, tomando um banho de cano e ser feliz? Eles estão vivendo uma vida miserável, mas a partir da hora que eles saem, eles não estão pensando, eu vou me converter, vou para a igreja. Claro que também isso acontece, que existe um trabalho muito grande no meio dos presídios, mas a grande maioria sofre, sai e continua no mundo. Não é o se arrependa-se para o mundo, para o ímpio, é o arrependa-se para nós como igreja de Jesus. A Bíblia diz que até que todos chegamos à unidade da fé e a varonilidade do varão perfeito. Sabe o que Deus deseja, irmão? É que desde o primeiro dia que você colocou o pé na casa de Deus, e você confessou que Jesus Cristo seria o Senhor e o Salvador da sua vida, você continue em caminhos de santificação. É como aquele pano sujo que as irmãs pegam lá, pano de chão que está encardido, e ela coloca na quiboa, e depois ela coloca para ferver, e ela coloca no bicarbonato, e vai ficando cada vez mais limpo. É a mesma coisa que Deus deseja para cada um de nós. Quantos você está louvando, ou quanto que você está murmurando, reclamando da vida? A murmuração é pecado. A murmuração foi um pecado que impediu o povo de Israel entrar na terra prometida, irmão. Mas tem pessoas que estão murmurando de uma forma tão normal, que nem se lembra mais como murmuração. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo diz que eu não posso me conformar com este mundo, mas ser transformado pelo poder de Deus. Eu quero que nesta manhã você leve para a sua casa uma mensagem de dor no seu coração. Meu Deus, o quanto ainda eu preciso mudar. Amém? O quanto, meu Deus, eu preciso me converter. O quanto dos princípios da tua palavra ainda que eu preciso praticar na minha vida. Às vezes tem pessoas que estão correndo atrás de bênção. Irmão, não corra atrás de bênção, corra atrás de praticar os princípios de Deus, porque se você praticar os princípios de santidade, de honestidade, de santificação, as bênçãos do Senhor serão uma realidade na sua vida. Terminando hoje, em Hebreus capítulo 12, e no versículo 14, a Bíblia diz assim, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantas pessoas dizem assim, eu sou crente, mas eu perdi a paciência, eu sou crente, mas eu também não sou besta, eu sou crente, mas... Irmão, nós somos crentes, somos filhos de Deus, e nós temos que viver uma vida em santidade. Não pense você, irmão, no meio da prática do pecado, se um cristão morrer no meio da prática do pecado, sem arrependimento, ele não vai morar com Jesus no céu. O pecado custou muito caro para Deus, que foi o sangue de seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz, se Deus não poupou o seu Filho, por que Deus ia poupar a mim e a você, irmão? Deus deseja que os nossos lares sejam um lar cheio da sua presença. E que nós atraímos a presença de Deus
pelo nosso caráter, pela nossa honestidade, pela integridade que Deus deseja na igreja de Jesus. Vamos ficar de pé nesta manhã. Com plena e absoluta certeza, nesta manhã, nós temos pessoas aqui nesta manhã, e não é pouca, ou quem sabe todos nós, precisamos buscar o Senhor, dizendo: Senhor, renova o meu coração, meu Deus. Irmão, é vergonhoso o número de vezes que você olha no teu WhatsApp, no teu celular, durante o dia, comparado com o quanto que você abre a palavra de Deus. É vergonhoso a quantia de consumo de internet que nós consumimos todos os dias, e nós não consumimos um conteúdo cristão, um conteúdo da palavra de Deus. Nós precisamos voltarmos, irmão, para a oração. Há quanto tempo que você não tem mais um tempo de qualidade com Jesus? De você entrar, como Jesus disse, no teu quarto, fechar a tua porta e você falar com Deus. Quanto tempo você tem, não de ler a Bíblia, mas você meditar e dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz através da tua palavra. Querido, eu não quero te constranger nesta manhã, pelo amor de Deus. Esse é você e o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero que você leve a sério isso, irmão. Eu não quero que você disfarce e fique como se não fosse para você. Mas se é, irmão, pelo amor de Deus, querido, Deus tem chamado a sua igreja ao arrependimento, à mudança de atitude, à mudança de vida. Oh, meu Deus, que meu coração queime a cada dia pela santidade de Deus. Eu fui salvo dentro da igreja católica, na renovação carismática católica. Nós fomos salvos, batizados com o Espírito Santo, falamos em línguas ali dentro. E quando nós nos convertemos, irmão, eu fui morar em 4 Barras, e eu fui um dia numa livraria CPAD, do pastor Takayama, lá de Curitiba, na frente das Assembleias de Deus. E lá ele tinha uma loja muito grande da CPAD, e entregava os livros para todas as Assembleias de Deus, de Curitiba e região metropolitana. E lá eu ia lá e alugava aqueles fitas cassete. E quanto mais você alugava, mais dias você ficava sem devolver, não era? E nós morávamos uns 20 quilômetros mais ou menos dessa livraria, e nós íamos de 4 Barras para o centro de Curitiba, e eu pegava aquelas sacoladas de fita e ia para casa para ouvir, para assistir, e era maravilhoso, e chorava, e o pastor Takayama pregando, e aquela coisa mais linda do mundo. E um dia, eu passei uns 15 dias lá, que eu tinha levado várias fitas, e cheguei lá e falei para a irmã Ingrid: eu vim devolver esse e vim e quero mais. Ela disse: não, ó, irmão, nós não estamos mais locando as fitas cassete. Eu digo: meu Deus, mas por que não, irmã? Ela disse: muito prejuízo. E eu estava me convertendo, vindo para os crentes. Aí ela disse assim: muito prejuízo. Eu falei: mas o quê? Como prejuízo, irmã? Não, irmão, ela não sabia quem eu era, porque a gente aluga muito. Ela ficou até assustada por aquela pergunta minha. Ela falou assim: a gente aluga, as pessoas não devolvem, não pagam, some. Eu digo: mas eu, diante de Deus, eu perguntei para ela: mas irmã, mas você não aluga só para crente? Ela disse: meu irmão, esses são os piores. Já teve em Curitiba empresário que coloca: se eu preciso de fulano de tal profissão, mas coloca embaixo: não pode ser crente. Irmãos, pelo amor de Deus, que a integridade de Deus seja algo que eu e você buscamos todo dia das nossas vidas, irmãos. Oh, meu Deus. O livro de Apocalipse 22 diz
que aqueles que são impuros continuem fazendo impureza, que o sujo continue se sujando, que o impuro continue nas suas impurezas, mas que o santo continue a cada dia mais se santificando diante de Deus. Como estão as suas vestes hoje, irmão? Como estão as suas vestes hoje, minha irmã? Como que está a sua vida hoje diante de Deus? Você pode dizer: ah, meu Deus, que vergonha que eu passei, irmão. Deus, Ele não está te colocando ao ridículo. Ele quer perdoar cada um de nós. Eu vejo o amor de Deus nos conduzindo ao arrependimento, irmãos. Os homens precisam se arrepender. Joel diria: rasga as vossas vestes. Perdão, não rasga as vossas vestes, mas rasga o vosso coração. Jesus diz: arrependa-se. João Batista era mais grosso, dizia: raça de cobra venenosa, arrependa-se. Eu não estou dizendo de um assassinato, ninguém cometeu assassinato essa noite para cá, mas Deus sabe o que você fez à escondida. E disse o ditado que a integridade é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, mas Deus está ali do seu lado. E o Espírito Santo, Ele não joga em rosto para acusar, mas para se arrepender. E eu sinto um peso, uma dor no meu coração, dizendo: igreja, vamos buscar o arrependimento em nome de Jesus. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos, para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.